siempre estamos. Esto lo tengo que poner más cerca. Buenas tardes, Ricardo, es un enorme gusto esta conexión, un lujo para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quien agradece especialmente las gestiones de Patricia Collado para hacer posible toda esta actividad. Voy a mencionar algunos de los aspectos de la trayectoria del doctor Antúnez como para el conocimiento general. La disertación o la charla que hoy tendrá lugar va a versar sobre uberización del trabajo e industria 4.0, una nueva era de desantropoformización del trabajo. El profesor titular, Ricardo Antúnez, es profesor titular de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas, Brasil. Hizo su maestría en Ciencia Política en la UNICAM, se doctoró en Sociología en la Universidad de San Pablo y es docente libre en Sociología del Trabajo también en la UNICAM. Trabajó un año como investigador visitante en la Universidad de Sussex, Inglaterra, 97-98. Ha dictado numerosos cursos, seminarios y conferencias en universidades de América Latina y Europa y ha participado en congresos de su especialidad. Es autor de Adiós al Trabajo, editado en español, en Buenos Aires, Herramienta, ya por la segunda edición. A Rebeldía del Trabajo, o Nuevo Sindicalismo do Brasil, no Brasil, Clase Operaria, Sindicato y Partido en Brasil, ¿qué sindicalismo? Crisis y Poder, en el año 2007, Los sentidos del trabajo, ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo en herramientas. Actualmente coordina las colecciones Mundo del Trabajo de Boitempo Editorial y Trabajo y Emancipación de Editora Expresión Popular. Colabora regularmente en revistas y diarios de Brasil y otros países. Participa activamente en las revistas Margen Izquierda de Brasil, Latinoamérica, Perspectivas de Latinoamérica, Estados Unidos, Proteo en Italia, el diario, digamos, de Asia y Latinoamérica, Estudios de Latinoamérica en Corea, Trayectorias México. Integra el consejo editorial de la revista Herramienta. Bueno, nuevamente agradecemos muchísimo esta oportunidad de conversar acerca de las nuevas condiciones o las más recientes condiciones del trabajo. Le doy la palabra a Patricia Collado. Voy a decir algo súper breve. Primero, muchísimas gracias. Siempre es un placer enorme, Ricardo, escucharte y tenerte con nosotros, aunque sea así, mediado tecnológico. A todos los que están acá, muchas gracias por venir, porque la idea de estas charlas de debates contemporáneos es instalar ciertas discusiones. Ustedes saben que la primera fue interrogarse un poco acerca de las nuevas formas de vínculo social con Lola Mondéjar. La segunda, justamente a propósito del malestar con Marina Papalini, fue el tema de las culturas terapéuticas y no queríamos dejar de tener una reflexión más abarcativa acerca de qué está pasando con el capitalismo y esta uberización del trabajo, el capitalismo de plataforma, y que Ricardo nos dé claridad al respecto. Y la última charla va a ser con Miguel Benazayag sobre el tema esto de si la inteligencia artificial piensa o no piensa y en qué medida. Bueno, así que más que bienvenido a este ciclo de charlas, y también queríamos decir que es absolutamente, lo hacen por compromiso todos estos colegas maravillosos con la universidad pública, así que nosotros estamos súper agradecidos porque nos ayudan a fortalecer el debate, a instalar cuestiones que nos parecen necesarias, y solamente eso, un agradecimiento enorme, mi estimadísimo compañero. Así que te dejo, nos vamos a mutear y te dejamos hablar. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a
a colega que me hizo a apresentação, que eu não escutei o nome dela, a colega que falou também. Muitas graças a vocês que estão em esta atividade. Para mim é um prazer. Eu vou falar em portunhol, né? Nós pensamos que falamos espanhol, é puro portunhol que empieza com portunhol, pero algumas vezes termina em puro português. Mas como eu tenho muita experiência em muitas atividades em América Latina, em particular em la Argentina, eu creio que não teremos dificuldade. Quero agradecer muito a minha querida amiga Patrícia, professora Patrícia, por esta invitação. Já tive o prazer de estar aí com vocês. Cláudia me pediu que transmitisse um grande abraço para você também, né? E agora eu pensei em uma coisa, é como a tragédia do mundo do trabalho. Se eu pudesse fazer um comentário inicial, eu diria que nós outros estamos vivendo a mais destrutiva era del trabalho em toda a história do capitalismo. É a mais destrutiva. E, talvez por la primeira vez, com uma perspectiva de futuro próximo, muito difícil de se intentar, né, conceberlo. Então, eu pensei que o melhor que poderia apresentar para este seminário, Patrícia, era com o objetivo de compreender melhor o significado profundo destas mutações que vêm ocorrendo em el mundo do trabalho, apresentar 4 teses críticas que eu venho trabalhando empírica e analiticamente em elas, desde os anos 2018, 2019, intentando melhor compreender a força, a intensidade e a profundidade de las transformações em curso em el mundo del trabalho. Eu poderia fazer um parênteses inicial. Nós outros vivimos, eu não vou retornar a este ponto que já falei muitas vezes, creio, até mesmo quando estive ministrando a classe, junto com a professora Cláudia, penso que um pouquinho mais que 10 anos atrás. Né? Nós estamos vivendo na era de destrutividade e crise estrutural do sistema do capital, que é muito visível. Bastaria tão somente enumerar, indicar. 1, a destruição quase irreversível da natureza. 2, a destruição ilimitada que eu vou apresentar em esta ponência do trabalho. E 3, uma crise que cada vez mais impede, dificulta, não permite uma igualdade substantiva entre gênero, raça, etnia, sexualidades, etc. Ou seja, a xenofobia, o patriarcado, o feminicídio, né? São muitas as formas de destruição da búsqueda de uma igualdade substantiva. E, para não falar de um quarto ponto que solamente vou mencionar também, que é o risco atual de uma greve, de uma guerra mundial, seria a terceira, de consequências imprevisíveis. Eu indico esses 3, 4 pontos só para mostrar a tragédia do sistema de metabolismo social do capital e a situação, na minha opinião, absolutamente diferente de todas as fases, inclusive das crises anteriores da história. Muito bem, acá nesta apresentação, eu vou tentar indicar, portanto, algumas teses centrais para melhor compreender a profundidade da crise em el mundo del trabalho. Empiezo dizendo que o capitalismo financeiro
inicialmente, depois com a explosão das tecnologias de informação, algoritmos, inteligência artificial, etc., processo que começou em los últimos anos do ciclo passado e se desenvolveu intensamente neste ciclo, o trabalho que as grandes plataformas e que as grandes corporações demandam é cada vez mais o trabalho flexível, intermitente, digitalizado, desprovido de direitos laborais, ou seja, cada vez mais o trabalho à margem, por fora da regulamentação protetora do trabalho. E este processo se desenvolve intensamente através de duplo processo destrutivo. Eu vou tratar solamente deste período mais recente, né, que eu penso que é o que merece uma reflexão mais profundizada. Né? Ou seja, este processo se desenvolve intensamente através de duplo processo destrutivo e muito articulado entre si. De lado, a indústria 4.0, o seu significado essencial, e de outro, a expansão que vem ocorrendo desde a última década do ciclo passado das grandes plataformas digitais. Em 1995, nós sabemos que foi criada a Amazon, que começou vendendo livros, e em 2009, solamente em este ciclo, portanto, tivemos a criação da Uber, 2009. 1999, na Argentina, o Mercado Livre. Ou seja, citei 3 exemplos, né? Uber, Amazon e Mercado Livre, de plataformas que são muito recentes. Muito bem, para tentar compreender o tamanho e a complexidade deste processo, eu vou começar com a tese 1, que eu chamei assim, experimentos del capital em los laboratórios, experimentação ou experimentos del trabalho em los laboratórios del capital. Que intento dizer em esta primeira tese? Que foi especialmente durante a pandemia que se profundizaram os experimentos del trabalho em los laboratórios del capital. Se pudiera usar uma figura livre, os números são metafóricos, eu diria que em 3 anos de pandemia, 2020, 21, 22, o sistema de capital conseguiu fazer mudanças, cambios, transformações que levaria normalmente 20 ou 30 anos para fazer. Ou seja, em 3 anos, durante a pandemia, se profundizaram os experimentos del trabalho em aquilo que eu chamo os laboratórios del capital. Isto se deve a que a engenharia del capital, a concepção del capital, que cada vez mais se desenvolve, se centra cada vez mais em el uso de la maquinaria computacional em los anos 70, 80 e digitalizada e algorítmica desde os anos 90 para hasta hoje. Em nossa tese 1, portanto, a principal experimentação, a principal forma de experimentação em los laboratórios del capital se encontra o trabalho em plataformas, que eu prefiro chamar denominar como trabalho uberizado. Eu vou explicar depois. Este trabalho em plataformas ou trabalho uberizado, pero a explicação é simples. Assim como falamos, trabalho fordista remete a la Ford de los inícios do século XX. Trabalho toyotista remete a Toyota de los anos 70, 80, 90, quando a Toyota se ocidentalizou. Né? Eu prefiro denominar trabalho em plataformas por trabalho uberizado, porque não foi a primeira,
La Uber é de 2009. La Amazon é, como disse anteriormente, la Amazon é de 1995, pero la Uber foi a primeira grande experimentação, tá certo? Que ganhou uma dimensão global. Se eu estou falando em la Inglaterra, em la França, em la Argentina, em Brasília, em Portugal, em la Itália, eu tenho que saber como que eu devo traduzir trabalho em plataforma. Entregadores, tá certo? Em português. Há muitos outros nomes que poderia citar em espanhol, em francês e em inglês. Pero se eu hablo trabalho uberizado, todos nós outros, em qualquer língua, vamos associar diretamente a esta modalidade de trabalho que nasceu com a Uber. Por isso, eu prefiro, é uma concepção política, mais do que teórica. É óbvio que ela é descritiva e, portanto, também analítica e empírica, pero é fácil de dizer. Trabalho uberizado. Posso falar em português, em espanhol, em francês, em inglês, em alemão, que eu não falo alemão, ou, inclusive, tá certo, em outros países com línguas ainda mais complexas para nós outros. Ou seja, o que é o trabalho uberizado? É aquele trabalho que nasceu em las grandes plataformas digitais. A primeira, eu disse, foi a Amazon, 1995. Eu recordo acá de memória. A segunda, né? Mercado Livre, 1999, aí em seu país. A terceira, né? Citando solamente, repito, algumas delas, a Uber, 2009. La Amazon Mechanical Turkey, que é a ampliação da Amazon 2004-2005. E, de repente, as plataformas se, digamos assim, desenvolveram intensamente. Não é? Airbnb, Glovo, Deliveroo, Pedido Já, iFood, Rappi. Não é? A massa é imensa. E que elas têm em comum? Elas se utilizam cada vez mais da informalidade, da flexibilidade e da precariedade em las condições de trabalho. Tá certo? Ou seja, se tocou a las grandes plataformas digitais, como eu citei, Amazon Mechanical Turkey, Uber, Uber Eats, Google, Facebook, Airbnb, Mercado Livre, Cabify, 99, Lyft, iFood, Deliveroo, Rappi, Workana, Parafuso, Pedido Já, etc. Foram estas grandes plataformas digitais, pouco a pouco, que começaram um grande salto, fazendo uma articulação, um uso articulado, uma utilização articulada, seja das tecnologias informacionais digitais, algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas, ou seja, todos os artefatos digitais que foram canalizados centralmente, especialmente em los setores de serviços que foram privatizados por el neoliberalismo em la era de la financiarização. O pressuposto da minha apresentação é que estamos vivendo uma exacerbação, né, destrutiva da era neoliberal, que hoje é comandada e tem a hegemonia não mais da burguesia ou do capitalismo industrial, pero pelos grandes grupos da burguesia financeira internacional que comanda o sistema de capital. Muito bem. Esse mundo da inteligência artificial, a partir da privatização de los setores de serviços, educação, transporte, energia elétrica, saúde, previdência, etc., etc., etc.,
foram canalizados centralmente a partir dos anos 70, 80, 90, especialmente com o neoliberalismo, com fins de lucro, não mais serviço público, pero serviço privado, e com objetivos canalizados para a extração do plus-valor, criando, a partir de entonces, novos tipos de trabalho que se desarrollam por fuera de las relaciones contractuales de trabajo, que são aqueles trabalhos que têm que ter direitos que foram conquistados pelas lutas históricas da classe obrera. Os trabalhos assalariados foram, então, se transformando cada vez mais em, entre comillas, provedores de serviços, ou em, entre comillas, empreendedores. Uma degradação que, de fato, resulta da intensidade da precarização, da explotação, que é consequência de sua exclusão da legislação social protetora de trabalho. Eu me recordo que em 2016, mais ou menos, ao mesmo período, Brasil de Temer, o governo argentino de Macri e o governo Macron de la França tentavam apresentar uma reforma do trabalho, uma reforma laborista, uma reforma do trabalho, seja na França, seja na Argentina e seja no Brasil, com as mesmas características, né? Ou seja, cada vez mais, o mundo do trabalho tem que aparentar, ter a aparência de trabalho autônomo. Empreendedores é a mistificação, empreendedorismo é outra coisa, né? Podemos falar disso durante o debate, né? E, a partir de então, o que passamos a ver? Em Brasil, por exemplo, em diversas partes do mundo, eu estive várias vezes nos últimos anos na Argentina, em Uruguai, né? Em México, em Chile, que passamos a ver, a menudo, trabalhadores e trabalhadoras em plataformas trabalham mais de 8, 10, 12 ou mais horas por dia, por vezes sem descansos semanais ou, inclusive, sem descansos mensuais, recebendo salários baixos, com despidos sem justificação alguma, assumindo os gastos do mantenimento de veículos, motos, bicicletas, telefones móveis, equipos, equipagem, etc. Ou seja, qual é a minha hipótese ou a minha primeira tese? Nós outros sabemos que a terceirização, a informalidade, não começou durante a pandemia, ou a pandemia, não me recordo bem como se pronuncia em espanhol. A precarização, a informalidade, as formas de subcontratação, começam muito antes, em los anos 70, 80, 90, quando a expansão do toyotismo chegou, tá certo, em América Latina. Muito bem. Pero o que eu estou chamando acá a atenção é que foi durante a pandemia, em los laboratórios del capital, criados por las plataformas, que se intensificaram múltiplos experimentos que se estão generalizando a uma enorme gama de trabalhos em las mais distintas atividades, especialmente em los serviços, saúde, educação, previdência, serviços públicos em generais, transportes, autopistas, energia elétrica, tudo mais que pudermos citar, né? Especialmente serviços. E este processo de, digamos assim, intensificar
el asalariamiento sin derechos, asalariamiento por fuera, desconsiderando las conquistas de los derechos del trabajo, generou o que eu chamei em livro El privilégio de la servidumbre como esclavitud digital. Aproveito para mostrar para vocês, Patrícia e colegas, esta edição muito linda, El privilégio de la servidumbre, el novo proletariado de serviços de la era digital, que foi publicada na coleção Transformações em el Mundo del Trabajo, organizado pela professora Glória Rodrigues, de la Universidade de Rosário, onde recentemente eu devo dizer que recebi o título, com muito honor para mim, de doutor honoris causa. Isto foi agora recentemente em julho deste ano, 2 meses atrás, quando este livro, inclusive, foi publicado e eu ministrei um curso na Universidade de Rosário, de pós-grado. Então, a principal ideia que eu quero desenvolver acá é que foi durante a pandemia que se intensificaram em 3 anos no que o sistema de capital levaria 20 ou 30 anos para expandir-se, intensificar-se, porque houve lockdown, teletrabalho, trabalho em plataforma, home office, terceirização, subcontratação. Em Brasil se criou a figura del PJ, tá certo? A pessoa deixa de ser trabalhador ou trabalhadora e passa a ser uma pessoa jurídica, ou seja, uma espécie de uma micro-sociedade anônima. E digamos, esta gama de trabalhos precarizados se intensificou. A tese que eu desenvolvi em El privilégio de la servidumbre, eu poderia sintetizar de um ponto: a expansão do trabalho em plataforma em todos esses setores e por todas essas empresas que eu mencionei há pouco, tá certo? Amazon Mechanical Turk, Uber Eats, Google, Facebook, Airbnb, Mercado Livre, enfim, Glovo, todas essas outras, Orkana, Parafusos, Pedido Já. Muito bem. Que hicieron elas? Elas estão desenvolvendo, esta é a minha tese 1, uma forma de trabalho assalariado disfarçada. Proletarizam ao limite, assalariam ao limite, explotam, expropriam, tá certo? E fazem expoliação sem reconhecer, portanto, negando a condição de assalariamento. Este foi o pulo do gato, este foi o golpe Frankenstein das grandes big techs. Por quê? Porque se eu não reconozco a condição de assalariado ou assalariada, de trabalhador ou trabalhadora, eu crio uma mistificação, empiezo a chamar de um trabalho autônomo ou de empreendedor, eu consigo burlar, quedar-me, as plataformas, quedar-me à margem da legislação protetora do trabalho. Por isso que no privilégio da servidão, eu disse, estamos começando, através das big techs, das grandes plataformas digitais, uma forma de esclavitud digital. Ou seja, um processo de trabalho que combina alta tecnologia com altos níveis de explotação do trabalho. E isto só foi possível em um contexto de crise estrutural do sistema do capital. Para mim, isto é muito importante. Eu recordo aqui as teses de Steven Mesaros, a crise estrutural do sistema de capital. Poderia citar muitos outros autores, David Harvey, que não habla propriamente em crise estrutural do capital, mas vem
fazendo um conjunto amplo de estudos para mostrar o que ele chamou muito sugestivamente de capitalismo de expoliação. Eu poderia me referir também a Robert Kurz, o alemão, que lamentavelmente morreu em 2016, 17, não é? Steven Mesaros, meu querido amigo, também lamentavelmente morreu. Robert Kurz falava de uma crise do sistema produtor de mercancias. Não é? Kurz é um autor muito crítico e, ao mesmo tempo, muito problemático. Não é? Mas, na sua caracterização, eu posso, num debate, volver, mas sua caracterização sobre a crise do sistema do capital é muito forte. E também, vocês certamente conhecem, porque há edição em espanhol, para compreender o cenário mundial dos últimos 15, 20 anos, é necessário compreender o sistema de financiarização, e me gusta muito da obra em El Marxismo, muito importante, de François Chenet, lamentavelmente também morto. Eu era amigo de los três, aliás, eu era muito amigo de Mesaros, de François Chenet também, e conhecia por ter participado uma vez de uma discussão com Robert Kurz acá em Brasília. Esta crise estrutural do capital se constitui, não sei se pode dizer assim em espanhol, é o pano de fundo, o chão social, o piso social da destrutividade do trabalho. E isto me levou a desenvolver uma segunda tese. Ao apresentar as quatro, eu pretendo estar dando uma minha análise, né, mais empírica e mais teórica de o que me parece central para compreender hoje o que se passa em escala global com o mundo do trabalho, não só em Brasil, em Argentina, em Uruguai, em Colômbia, em Peru, em México, e nos Estados Unidos, em la Germânia, em la Itália, em la França, em la China, em la Índia, porque o sistema de capitalismo de plataforma, ou os trabalhos em plataforma, como você sabe, estão em expansão em todo o mundo. Tá? Isto, então, repito, me levou à tese 2, que é uma provocação. O título tem uma pretensão literária, mas é fácil compreender. O capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. Ou seja, o que quero dizer assim? Foi ao observar as tendências que indiquei na tese 1, precarização, informalidade, uberização e intermitência, que desenvolvo acá, ou desenvolvi a segunda tese. Em la era do capitalismo de plataforma, atenção, eu uso aqui a expressão de Nick Snirsek, capitalismo de plataforma, eu uso não como um conceito, não me gusta o conceito. Eu não creio que há um capitalismo de plataforma, ou há um capitalismo pós-industrial, ou há um capitalismo de vigilância, ou há um capitalismo, digamos assim, de qualquer outro tipo. Para mim, isto é crucial, e eu creio que esta é uma tese fundamental dos marxistas críticos, né? O capitalismo é um sistema totalizante. Ele pode ter múltiplas dimensões, mas não há muitos capitalismos. O capitalismo é um só. Não é? Ele é desigualmente combinado. O norte depende do sul, as periférias estão conectadas com o norte, e é leste com o oeste, ou seja, não há muitos capitalismos. Então, o que quero dizer? Eu uso acá a expressão de Nick Snirsek, plataforma capitalismo de plataforma. Eu sei que há uma edição em espanhol deste livro. Agora não me recordo nome da casa editorial, mas creio que, não tenho certeza se é de México ou de Argentina, chama Capitalismo de Plataforma. Né? Não me gusta pensar teoricamente como título, mas é positivo para compreender empiricamente. Eu estou falando, quando hablo aqui de capitalismo de plataforma, estou falando de las big techs.
Pero para mim tem um sentido porque estou fazendo uma provocação literária. Tese 2. O capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. O que quero dizer com isso? Que em la era do capitalismo, da inteligência artificial, de los algoritmos, da indústria 4.0, moldeado por las relações sociais presentes em el que Steven Mesaros chamou de sistema de metabolismo social del capital, sistema sociometabólico de reprodução del capital, que depois de Mesaros, Bellamy Foster nos Estados Unidos, Koei Saito no Japão, Joe Akai em Brasília e muitos outros, damos continuidade a esse estudo. Mesaros retira a ideia de sistema de metabolismo social del capital, vocês sabem, das pistas marxianas presentes na obra El Capital, quando Marx compara, né, o capitalismo, o capital, melhor dizendo, o sistema de capital, com o corpo humano. Há um sistema de metabolismo, diz o Marx, para que o sistema do capital possa se desenvolver e acumular. Muito bem. A minha hipótese é que, tese 2, moldeada por las relações sociais presentes em el sistema de metabolismo antissocial del capital, as formas passadas, olha a tragédia que estamos vivendo, me gostaria de estar completamente errado, mas infelizmente não estou. As formas passadas de explotação, expropriação e expoliação del capital estão sendo, del século XVIII e XIX, estão sendo recuperadas e expandidas hoje, a níveis globais, pero são formas de explotação por jornadas intensas de trabalho, né? Por completa desaparição de los direitos del trabalho, etc., são formas de explotação del trabalho que remontam a los inícios da Revolução Industrial. Isto apresenta uma aparente paradoxa. Em século XXI, em plena era da inteligência artificial, estamos vivendo a recuperação de modalidades de trabalho que se utilizavam no século XVIII e XIX, em los inícios do capitalismo, durante a protoforma do capitalismo, protoforma, durante a forma primeira, a fase ainda primitiva de acumulação capitalista. Em outras palavras, na minha tese 2, depois eu passo para a Patrícia, eu publiquei vários artigos em espanhol, tá certo? Em Argentina e também em México, né? Além que as teses estão acá neste livro, mas especialmente nesses artigos mais recentes. Um deles foi publicado também nesta edição, esta edição de Proto-História de Rosário, traz um artigo novo, né, que atualiza a edição primeira que foi feita no Brasil em 2018, atualizada em Brasília em 2020 e agora atualizada em Argentina pela edição de Proto-História, e eu estou publicando este livro, O Privilégio da Servidumbre, na Inglaterra, agora em novembro, em Londres, quando estarei no encontro do Histórico-Materialismo, na edição da Abril Books, que é uma edição muito linda, de capa dura, o livro integral. Esta é uma versão compacta do livro, né? A edição integral em inglês vai ser publicada na Holanda e na Inglaterra pela editora, casa editorial Abril Books. Muito bem. O que eu tento dizer lá, então? Em plena era da inteligência artificial, digamos assim, do mundo algoritmo, etc., se estão expandindo dentro das plataformas atividades, formas de trabalho, que eu denominei como trabalho uberizado, mas podemos chamar também de trabalho em plataformas, tá certo? Que trazem entre si
formas de explotação, expoliação e expropriação presentes no coworking, crowdworking, crowdsourcing. O que é crowdsourcing? São as versões modernas, em el siglo XXI, do viejo outsourcing inglês que falava Marx, por exemplo, do século XVIII e XIX. Com a diferença que de crowdsourcing, numa tradução livre, crowdsourcing, né? O trabalho de multidões, de grupos, de muitos trabalhadores e trabalhadoras, né? A terceirização, o crowdsourcing é digital. E o outsourcing do século XVIII e XIX tinha homens, mulheres e crianças e ninhos trabalhando em suas casas sem limites de jornada de trabalho, com níveis de explotações brutais à margem da legislação protetora de trabalho. Pois bem, o que significa, então, na minha opinião, o crowdsourcing hoje, ou coworking, ou o que nós outros chamamos de microtrabalhos, esses trabalhos que existem em lo motorista, homem ou mulher de coche, em lo, não sei como se diz, Patrícia, se tu pode me ajudar, o entregador de moto, lo motoqueiro, que trabalha com as motos, tá certo? Que faz a entrega de alimentação, de comidas, né? Para não falar, né, de tantos outros, né, para não falar de tantos outros e outras que trabalham em las plataformas, psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, né? Enfermeiras, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras do care, dos cuidados, advogados, professores, periodistas. Hoje é possível ter uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras das mais distintas atividades em serviços, trabalhando no sistema de plataforma. La Amazon Mechanical Turkey é exatamente isso. Nós outros podemos contratar um grupo de arquitetura, um grupo de pintura, um grupo de tradução, um grupo de trabalho de los cuidados, del care, sobre o sistema de plataformas. E que significam esses trabalhos, esses tipos de trabalho? São mais individualizados, há mais individualização, mais invisibilização, as jornadas de trabalho são mais extenuantes, porque todas estão... Veja, esta é uma coisa que não existia em el despotismo fabril da época de Marx. Esses trabalhos mais individualizados, mais invisibilizados, com jornadas mais intensas, são comandados por los algoritmos e por la inteligência artificial, ou seja, uma tecnologia rigorosamente programada para controlar e intensificar os tempos, ritmos e movimentos da força laboral. Tá certo? De esta maneira, se ha desenvolvido em los últimos anos, e este processo se intensifica hoje, né? Na forma... Esta é uma opção muito clara, uma opinião muito convicta minha, que eu tenho apresentado em todos os meus trabalhos, em todas as minhas atividades, né? É uma forma enmascarada de trabalho assalariado que as corporações tentam lhe dar uma aparência de não trabalho e assim combinar, articular explotação e expoliação, como em lo começo da Revolução Industrial. Explotação porque as jornadas são brutais, a intensidade do trabalho é intensa. Para entregar um alimento numa moto, o jovem, homem ou mulher, ou numa bike, numa bicicleta, aí, por exemplo, em São Paulo, morre mais de um por dia na cidade de São Paulo. Morte, não hablo de acidentes, que são muitos, né? Então, a explotação, podemos mirar as jornadas brutais de trabalho. A expropriação, porque não tem nenhum direito. E a expoliação, porque se endividam, tem que comprar o coche ou alquilar o coche, comprar a moto, alquilar a moto, comprar a bicicleta, alquilar-la, comprar o celular, ou seja, estão endividados com o sistema financeiro.
Portanto, aquele aparente paradoxo que eu falava no começo da tese 2 se dissolve. No século XXI, assistimos ao reencontro entre o trabalho de plataforma, ou capitalismo de plataforma, tecnologicamente ultra desarrollado, convivendo com a forma ou com a protoforma do capitalismo. Ou seja, o capitalismo de plataforma, recorre cada vez mais a lo viejo, tudo em nome da modernidade. E a mais grave consequência social se dá porque isto vem ocorrendo em las mais diversas atividades, uma vez que é ilimitada a possibilidade de expansão dessas condições em los serviços privados e públicos também, porque há inversões financeiras de grandes grupos globais do capital financeiro, grupos que controlam o sistema de produção de petróleo em mundo árabe. Não é grupo pequeno, são grupos poderosíssimos, tá certo? Que fazem grandes incursões para desenvolver plataformas em los setores privatizados, incluindo professores, periodistas, tradutoras, advogadas, arquitetas, trabalhadoras del cuidado, del care, trabalhadoras domésticas, tá certo? Sempre sem direitos sociais, sem direitos del trabalho, tendência que se intensifica com o aumento da massa crescente de trabalhadores que vivem ao desemprego, subemprego, informalidade e intermitência. É muito interessante pensar que o que Marx chamou, no século XIX, de exército de reserva ou de superpopulação relativa, é a condição, esta massa imensa de desempregados e desempregados. Mas, tá certo? A explosão tecnológica que Karl Polanyi chamou no século passado de molino satânico. Sob comando do capital financeiro, há que contratar sem empregar, assalariar sem reconhecer a condição de assalariamento, proletarizar sem reconhecer os direitos. Por quê? Porque há muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem do desemprego, do subemprego, da informalidade e da intermitência e que necessitam de qualquer trabalho, mesmo quando não tenha o nome do trabalho. E os capitais, as plataformas, são muito assessoradas por antropólogos, sociólogos, cientistas sociais do capital. E criou-se uma ideia que é mistificadora e falsa de que não são mais trabalhadores e trabalhadoras, mas são autônomas, empreendedores. É uma mistificação. Né? Em el livro O Privilégio, não é por acaso que o livro tem o título El Privilégio de la Servidumbre. Né? É uma, digamos assim, intensa explotação com a aparência de não assalariamento. É um embuste. É isto que pratica. É por isso que há, e vou terminar a tese 4 falando disso, há muitas huelgas hoje em várias partes do mundo, porque os trabalhadores de plataformas e trabalhadoras perceberam da realidade do embuste. Mas antes de chegarem lá huelgas, eu quero falar pouquinho também de uma tese que é mais profunda pouco, que eu chamei de tese 3. Hacia uma nova era de desantropomorfização do trabalho. Que é esta tese 3? Que eu estou desenvolvendo agora. O primeiro livro que tratei embrionariamente disso foi O Privilégio de la Servidumbre, pero em alguns artigos mais recentes eu venho trabalhando nesta tese. Não é? Neste mesmo edição de Rosário, há capítulo que trata embrionariamente disso. Eu vou dar algumas pistas para vocês, porque eu pretendo publicar no próximo ano, acá em Brasil, livro que eu desenvolve pouquinho mais essa ideia. Estamos entrando em uma nova fase de subordinação ou de subsunção real do trabalho ao capital, uma tese conhecida de Marx, pero agora, não mais
sob o comando da máquina industrial do século XVIII e XIX, mas agora bajo o mando da máquina herramienta algorítmica e digital, que tiende a acentuar aún mais o processo de desantropomorfização do trabalho. Eu vou explicar esta categoria. O que significa que hemos entrado em uma fase qualitativamente distinta e mais complexa de subsunção real do trabalho, para recordar Marx, em El Capital e em seu capítulo inédito, que se intensifica com a expansão atual da fábrica digital ou da cyberindústria. Por que há uma subsunção real mais profunda? Isto se deve a que, com a indústria 4.0, que empieza em la Argentina, e esta indústria 4.0 é o desenvolvimento ilimitado da inteligência artificial, seu principal objetivo da indústria 4.0 é a expansão ilimitada do trabalho morto, que é trabalho morto, máquinas e equipamentos. Em el passado, a máquina industrial. Em el presente, o algoritmo e a inteligência artificial. Com o crescimento exponencial, hoje, da maquinaria digital. Qual é a principal consequência? Há duas consequências graves, entre muitas outras. A primeira é uma redução quantitativa do trabalho vivo. Ou seja, quanto mais a inteligência artificial se desenvolve, mais é o objetivo eliminar trabalho vivo e substituí-la por máquinas. Seria possível, hoje, se vocês quiserem, Patrícia e colegas, fazer uma palestra com um robô sobre a era da inteligência artificial. Ele ia falar também. Tá certo? Esta é o tamanho, você se recorda da huelga que durou mais de 6 meses em la Califórnia, há 2 anos atrás, porque periodistas, melhor dizendo, não é bem periodistas, tanto artistas, atores e atrizes, como roteiristas que fazem roteiros, a inteligência artificial pode ser um roteiro de uma película, o roteiro de um filme, de uma película, etc. Então, por um lado, quantitativamente, há redução do trabalho vivo, e qualitativamente, a principal consequência é que o trabalho morto, que cresce em la máquina digital e algorítmica, terá aún mais controle e comando sobre o trabalho vivo, aumentando a subsunção real do trabalho ao capital. Em esta nova fase, algoritmo que guia o mundo empresarial de nosso tempo, é o tempo da cyberindústria. Eu não sei se vocês se recordam do capítulo de Marx, em El Capital, quando Marx está tratando da fábrica da Revolução Industrial. Ele diz em um dado momento, depois vou citar Marx, mas agora me recordo acá de memória, a máquina da Revolução Industrial do século XVIII e XIX, ela faz com que o obreiro ou a obreira se converta em um apêndice e autômata em relação à máquina. E esta máquina, ela se apropria do intelecto da classe obreira. Hoje, esse processo é muito mais complexo. Sabe por quê? Porque no século XVIII e XIX não havia inteligência artificial. E o que é essa inteligência artificial hoje, em sentido mais rápido, porque só isso daria uma exposição mais longa, mas eu estou trabalhando isso nos meus textos mais recentes, né? Há algum tempo, eu fiz uma incursão em um sítio web da OpenAI, que, como vocês sabem, se desenvolveu o ChatGPT-4 e agora já está desenvolvendo o ChatGPT-5. Poderíamos entrar na DeepSeek chinesa ou em tantas outras grandes empresas do mundo informacional, das plataformas e da inteligência artificial. Mira o que diz a OpenAI
né, quando mirei lá seu arquivo algum tempo atrás. Aspas, entre comillas. A inteligência artificial, IA, inteligência artificial, é a área da tecnologia destinada a simular a inteligência humana em las máquinas. Uma das aplicações mais populares na atualidade é o ChatGPT, atualmente é o 4, uma ferramenta de chatbot. Qual é o objetivo? Entre comillas, estou citando a empresa falando, OpenAI. Assim, a inteligência artificial é uma forma de reproduzir a inteligência humana em nosso processo de aprendizagem, podendo, inclusive, tomar decisões, uma vez que se basa em algoritmos para desenvolver sistemas, para completar tarefas, automatizar processos ou aprender e reproduzir racionamentos lógicos humanos com uma complexidade de pensamento mais desenvolvida. Ou seja, o que é o objetivo princípio da inteligência artificial? Fazer com que uma máquina inteligente reproduza, seja capaz de reproduzir a complexidade do pensamento humano em la máquina. Com que objetivo? De criar plusvalor e eliminar trabalho vivo. Desta maneira, por isso que a tese 3 é um pouco mais complexa. Já estou finalizando para falar alguns minutos sobre a tese 4 e abrirmos a discussão, né? Desta maneira, ante a intensificação ilimitada da inteligência artificial, os algoritmos, a internet das coisas, IoT, o Big Data, a impressão 3D, a internet 5G e similares, em esta era, estamos adentrando em uma nova fase de desantropomorfização do trabalho, conceito que eu retiro da obra de Georg Lukács, da sua ontologia do ser social, né? Que é, e particularmente no capítulo sobre a reprodução. Né? Lukács, breve parênteses, Lukács usa esta ideia de la ele criou esta tese de la desantropomorfização do trabalho em sua obra estética, a estética fazendo a sua crítica literária. Pero para mim, eu estou retomando uma ideia, uma conceitualização de Lukács, mas dando-lhe um sentido mais acentuadamente marxiano, de Marx. Ou seja, a desantropomorfização do trabalho significa ou tem como consequência um doble e trágico resultado. Quantitativamente, seremos testigos de um aumento ainda maior do desemprego no mundo produtivo, que é resultado de um forte movimento para reduzir o trabalho vivo, reemplaçado por trabalho morto, um processo que se intensifica enormemente com a fábrica digital ou a cyberindústria. Pero, como a inteligência artificial e da indústria 4.0 não pode eliminar completamente o trabalho vivo, este é o calcanhar de Aquiles do sistema de capital. O sistema de capital não se reproduz em trabalho vivo. Habermas errou rotundamente quando imaginou que a máquina, a tecnologia, seria generadora de novas formas de valor. O equívoco habermasiano é completo. Né? Basta ver que, durante a pandemia, que ocorreu? As fábricas tiveram que fazer lockdown. E muitas delas não queriam fazer lockdown. Por que não queriam as fábricas ou as empresas cerrar as atividades durante a pandemia? Por um motivo elementar. Sem trabalho humano, o capital não se reproduz. O resultado é que a desantropomorfização significa, por um lado, mais desemprego, por outro lado, mais precarização. Basta mirar
o volume de microtrabalhos que se expande. Há uma cientista social, cujo nome agora não me recordo, que escreveu um livro recente, eu vi comentários, não li ainda esse livro, chama Império da Inteligência Artificial. Ela entrevistou trabalhadores e trabalhadoras de países da África hasta a América Latina, passando por Estados Unidos e outros, mostrando que hoje o microtrabalho, o trabalho de crowd work, ou crowdsourcing, é precarizado, são jornadas ilimitadas, tá certo? Não tem nenhum direito ao trabalho e nenhuma seguridade social, ou seja, escravização digital do século XVIII e XIX, processo que se intensifica, repito, com a fábrica digital e a superindústria, e a cyberindústria. Mas há ainda uma consequência qualitativa desastrosa desse processo. Por isso, para mim, a desantropomorfização me ajuda a entender a tragédia, o que eu comecei dizendo na minha conferência. Nós vivemos a era mais destrutiva da história do capitalismo no que concerne ao trabalho humano. E é uma reflexão empírica e teórica, por suposto. Porque, qualitativamente, é possível indicar que estamos entrando ou adentrando em uma nova fase de subsunção real do trabalho ao capital, que amplia e intensifica a condição de apêndice e autômata do trabalho humano ante o mundo do capital. Eu vou citar, fazer uma pequena cita de Marx, que me ajuda a tornar clara a minha hipótese. Entre comillas, né? Em la manufatura, diz Marx, e la artesania, em la manufatura e la artesania, o trabalhador, e nós acrescentamos, e la trabajadora, utiliza a ferramenta. Em la fábrica, atiende a la ferramenta. Em la manufatura, os trabalhadores e as trabalhadoras constituem membros de um mecanismo vivo. Em la fábrica, do século XIX, diz Marx, há um mecanismo muerto, independente deles, que os incorpora como um apêndice vivo. Ou seja, há em la fábrica do século XIX, diz Marx, há um mecanismo muerto, uma máquina, independente de los trabalhadores e trabalhadoras, a qual os homens e mulheres são apêndices vivos. Ou seja, cierro la cotação. Assim, para mim, a tese de que estamos adentrando uma nova era de desantropomorfização do trabalho señala que estamos vivenciando um nível mais profundo de coisificação, de fetichização, de estranhamento e de alienação. São fenômenos complexos da consciência humana, tá certo? Que resultam da intensificação da condição de los trabalhadores e das trabalhadoras, agora de apêndices e autômatas de uma fábrica digital, de uma fábrica da inteligência artificial, da cyberindústria, ou seja, é mais complicada. Por quê? Porque os homens e mulheres que trabalham estão mais excluídos do conhecimento em esta nova maquinaria digital algorítmica, ainda estão mais fetichizados e coisificados. Consequentemente, o trabalho humano se enfrenta cada vez mais a uma realidade mais complexa e difícil, uma vez que desconhece os homens e mulheres. Nós outros não sabemos como funciona um algoritmo. Nós outros desconhecemos as engrenagens de los algoritmos que são despersonalizados. Ou seja, para concluir, em la era da desantropomorfização do trabalho, os dois pontos aparentemente extremos deste processo destrutivo estão unidos. Por um lado, a indústria 4.0 elimina homens e mulheres de todos os empregos e atividades que podem ser reemplaçados por la inteligência artificial e los precariza. E, por outro, o trabalho das big techs, o trabalho uberizado, o trabalho nas plataformas absorve, incorpora este excedente de força laboral, Uber,
Uber Eats, Rappi, Deliveroo, Pedido Já, Amazon, Mercado Livre, etc. O trabalho plataformizado absorve, incorpora este excedente de força laboral, pero adulterando ainda mais, aún mais profundamente, sua forma assalariada. É por isso que há uma exclusão de los direitos do trabalho para permitir que a explotação seja ilimitada. Ou seja, agora temos mais coisificação, mais fetichização com os algoritmos, com a inteligência artificial, com a fábrica cibernética. A diferença da qualidade física, não sei se pode dizer assim em espanhol, da fisicalidade da máquina, a máquina se podia quebrar, como o ludismo lo hizo. Com a invisibilidade dos algoritmos e da inteligência artificial, entramos em uma era qualitativamente mais profunda. Esta é a minha terceira tese. Estamos adentrando em uma era qualitativamente mais profunda de desantropomorfização do trabalho ao capital, em relação ao capital. Em la atual fase de subsunção real do trabalho ao capital, que profundiza também a subjetividade, a subsunção do obreiro e da obreira, do trabalhador e trabalhadora, a máquina algorítmica e a inteligência artificial. E isto intensifica ainda mais fortemente o que Lukács denominou como processo de desantropomorfização do trabalho, como disse na sua ontologia do ser social. Ou seja, a situação hoje é mais complexa. A situação hoje do trabalho na cyberindústria, na fábrica digital, na indústria 4.0, tá certo? Ou em el capitalismo de plataforma, é mais complexo do que nós pudemos presenciar em el ciclo 18 e 19. Porém, e aí introduzo o quarto ponto, o terceiro ponto é um pouco mais complexo. Eu resumi um pouco, mas tive que me alongar um pouquinho, porque para mim ele é crucial. Pero atenção, há uma quarta e última tese na minha formulação. Porque se eu paro em terceira tese, digo, então não há o que fazer? Eu não penso isso. Na tese 4, a qual, inclusive, me dediquei a escrever este livro, e os trabalhos mais recentes de 2020 para cá, eu poderia resumir assim: uma nova morfologia do trabalho genera também uma nova morfologia das lutas sindicales e sociais, das lutas sociais de classe. De que são exemplos? Como você pode ver, em Brasil, acá são chamados break dos apps, break, a parada, o estancamento do trabalho das plataformas. E recentemente surgiu no Brasil, há 2 anos, uma luta importante contra a jornada 6x1. O que quero dizer com isso? Porque se tenho mais 5 minutos, Patrícia, para tentar sintetizar isso. Posso falar mais 5 minutos? É possível? 5 porque não quero terminar. Eu não sou como o intelectual marxista que sou, há não sei quantos anos, 40, 50, não sei, né? Se o mundo não tem alternativa, eu diria francamente para ti e para os que nos escutam, eu não estaria falando acá. Se não houvesse alternativa, eu estaria dormindo, descansando, né? Não penso isso. Por isso, eu elaborei, está em curso também, esta minha terceira tese, né? Em el livro Privilégio de la Servidumbre, eu busquei compreender a nova morfologia do trabalho. Ou seja, a minha pergunta é: quem é hoje a classe trabalhadora? Não é? Porque a ideia, vocês sabem, a ideia do fim da classe trabalhadora foi um equívoco eurocêntrico. Em meu livro Adeus ao Trabalho, e no meu livro Los Sentidos do Trabalho, que para minha felicidade, os amigos e amigas de Herramienta publicaram, não é? Aí em Argentina. Provavelmente fui mais de 20 vezes à Argentina nos últimos 20, 30 anos por causa desses 2 livros, tá certo? E dos meus amigos e amigas de Herramienta,
né, em Buenos Aires, os amigos e amigas de Rosário, onde trabalhei muitas vezes, né, também a minha querida amiga Patrícia, em Mendonça, e todas as partes da Argentina que pude estar. O essencial para mim é o seguinte: aunque o proletariado industrial, heredero da era taylorista e fordista, se ha reduzido em várias partes do mundo capitalista central, né? Por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, houve uma redução da planta industrial de transformação. A grande maquinofatura do mundo hoje está na China e nos países asiáticos, você sabe, né? Mas há também um outro elemento muito importante. Há uma expansão exponencial, e isso os teóricos do fim do trabalho, Klaus Hoff, André Gors, Habermas, Dominique Méda, Jeremy Rifkin, não foram capazes sequer de entender, porque não miraram. Na Europa, não miraram os imigrantes e as imigrantes. Nos Estados Unidos, não miraram o precariado precarizado e, muito menos, os imigrantes e as imigrantes. E não miraram a China, a Índia. A China e a Índia têm hoje juntos, não sei como se diz em espanhol, 2 bilhões, 2 mil milhões e mais, praticamente 3 mil milhões de trabalhadores. 1 bilhão, em português, 1 bilhão e 500 um pouco mais na Índia, e 1 bilhão e 500, são 3 mil milhões, não sei se hablo certo, de trabalhadores. Como falar em fim do trabalho sem mirar a Índia ou a China? Brasil, México, Argentina, Colômbia, África do Sul, Coreia. Ou seja, o equívoco já podemos dizer muito. O que nós outros tendemos hoje é uma expansão exponencial dos novos contingentes de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente no setor de serviços, que, atenção, eu nunca escrevi sociedade pós-industrial. Para mim, é um conceito eurocêntrico. Sabe por quê? Porque o Mercado Livre é uma indústria de e-commerce. A Amazon é a indústria de e-commerce. O Uber é uma indústria de transporte privado. Tem entre 7 e 8 milhões de homens e mulheres que são coaches no mundo. 7 a 8 milhões sem nenhum direito. Se trabalham, recebem. Se não trabalham, não recebem. Né? E essa expansão de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente nos serviços, e também na agroindústria, também na indústria, tá certo? É muito intensa em vários países do Sul. Eu citei há pouco o exemplo da China, da Índia, da Coreia, do Brasil, da Sudáfrica, etc. Ou seja, assim, contrariamente à eliminação do trabalho por la maquinaria digital, hoje estamos presenciando o advento e a expansão monumental em todas as partes do mundo que eu conosco, todas, né? Um novo proletariado, eu defini como um novo proletariado da era digital, cujos exemplos, mais ou menos intermitentes, sem direitos, né, são, tá certo? Mas que cresceram muito nas últimas décadas, são os trabalhadores das tecnologias de informação e comunicação, que conectam os mais diversos tipos de trabalho através dos celulares, dos algoritmos, da inteligência artificial. Ou seja, uma vez mais, em lugar do fim do trabalho, tese eurocêntrica, o que nós estamos vendo na era digital é um crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, uma variante global, tá certo? Do proletariado que se expande neste século XXI. Por exemplo, o obreiro trabalhador da Walmart generou a walmartização do trabalho nos hipermercados, tá certo? Ou nós podemos ver hoje a uberização, a explosão de trabalhadores e trabalhadoras em plataformas, o call center, né? Eu creio que também na Argentina viveu uma explosão do call center 20, 30, 40 anos atrás. Ou seja,
Contrariamente ao fim da teoria do valor trabalho, equivocada tese de Habermas, esta de Robert Kurz, este ponto Robert Kurz também se equivoca, tá certo? O que nós temos hoje é uma ampliação da lei do valor, uma vez que o mundo do capital vem presenciando uma forte ampliação de seus mecanismos de seu funcionamento, incorporando novas formas de explotação do trabalho excedente, tá certo? Que se pode encontrar nos trabalhos terceirizados, na informalidade e na uberização. Portanto, para concluir, uma nova definição contemporânea de classe trabalhadora deve englobar, para mim, a totalidade de los assalariados, homens e mulheres, que vivem de la venta de la força de trabalho a câmbio de seu salário, aunque este salário seja enmascarado, né? Seja na indústria, seja na agricultura, seja na agroindústria, seja nos serviços, e as interconexões entre esses setores, como agroindústria, setores serviços industriais e indústria de serviços. Em meu conceito ampliado de classe trabalhadora, em sua nova morfologia, tá certo? Devemos incorporar a totalidade de trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais integrados em las cadenas globais de produção de valor, uma vez que vendem sua força de trabalho como mercancia a câmbio de um salário, sendo retribuídos por el capital dinheiro, independente se as atividades são mais manuais ou mais materiais ou imateriais, mais manuais ou intelectuais. Ou seja, para concluir, eu diria, a única possibilidade de detener este processo destrutivo de desantropomorfização das relações de trabalho e sua consequente precarização será através das ações e lutas sociais de los trabalhadores, tá certo? Em las huelgas, las fábricas recuperadas, etc. E um exemplo recente muito emblemático, tivemos 2 vezes em Brasília. E eu penso que na Argentina também é possível encontrá-lo, tá certo? No Chile, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, na Índia, na China, para dar alguns exemplos. E não vou falar acá, porque não há tempo, já falei muito, né? Não vou falar acá, por exemplo, das huelgas industriais dos Estados Unidos, das greves industriais em la Itália. Nós vimos agora uma luta espetacular contra o genocídio, com muitas huelgas, né, generais que paralisaram várias cidades da Itália. Muito bem. O que eu quero assinar só é que em Brasília, em 1º de julho de 2020, e mais recentemente, agora, em 31 de março e 1º de abril, nós vimos a explosão das huelgas de los entregadores motorizados, chamado breque de los apps, aplicativos, tá certo? Conhecida, portanto, como breque dos apps, que sinalaram um descontentamento significativo ante a explotação laboral impulsionada por las plataformas digitais. Claro, tá certo? Cabe sinalar que estas huelgas também ocorrem em diversos países da América Latina, em la Europa, em los Estados Unidos, em China, em la Índia, tá certo? Uma vez que uma nova morfologia do trabalho tende a generar também, isto é uma tese vital que eu desenvolvo neste livro, né? No Privilégio da Servitude, tende a generar também uma nova morfologia das lutas sociais, tá? O que coloca, para concluir, que com a explotação intensificada em seus ritmos, tempos, movimentos, por el comando algoritmo destas formas de trabalho, tá certo? Nós temos que entender as novas formas de luta desenvolvidas por trabalhadores e trabalhadoras, dada a importante divisão socio-sexual, racial e étnica do trabalho dos homens, das mulheres, de los LGBTs, de los blancos, de los negros, de los indígenas, de los imigrantes, de los jovens, tanto em seus movimentos de resistência, quanto, tá certo, nas suas ações, seja de movimentos sociais, grupos autônomos, grupos de fábricas, movimentos feministas, movimentos antirracistas, etc. Ou seja, né? De forma similar ao que ocorre em relação à natureza e à destruição da humanidade, nós estamos desafiados a pensar, né,
em novas formas de luta que sejam capazes de tanto articular igualdade substantiva entre gênero, raça, etnia, capaz de eliminar a homofobia, o sexismo, o racismo, a xenofobia, entre tantas outras opressões que são articuladas pelo sistema de metabolismo social do capital. Portanto, eu tentaria concluir dizendo, em la minha visão, por isso que estou nos últimos pelo menos 2 décadas, tentando compreender as múltiplas lutas que ocorrem em várias partes do mundo, porque não creio que a era da desantropomorfização do trabalho seja um caminho inevitável. Nós temos que mirar, e vocês conhecem as lutas que estão ocorrendo na Argentina, tá certo? Há muito tempo, as lutas em outras partes do mundo, e assim por diante. Não sei, Patrícia, mas era um pouco nestas 4 teses, é assim que eu estou tentando, de um modo sintético, não precisaria de 4 meses para apresentar, mas assim, essas 4 teses para tentar indicar o tamanho da gravidade do momento de destrutividade da humanidade e, ao mesmo tempo, o desafio por reinventar um outro modo de vida, mais allá, para recordar meu amigo Steve Mezzar, mais allá do sistema de capital. E a classe que vive de trabalho é vital. Eu espero que tenha conseguido dizer alguma coisa para ajudar-nos a pensar. Graças. Ahí lo vamos a aplaudir a quien se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, queridísimo profesor. Nosotros estamos haciendo de esta forma. A los que quieran les pedimos que escriban algunas preguntas y se las pasamos al profe con la idea de que sean de lo más sintéticas posible, como para organizar. No es que no queramos... En el 14 segundos, ¿alguien más que quiera preguntar? ¿Ah? Iván, la idea es aprovechar que estamos en diálogo con vos, con vos, para Claro. hacer algunas preguntas. Ya está la primera, así que la voy a leer. Alguien me parece que ya traía la pregunta preparada. No, pero estamos muy, muy agradecidos. Ricardo dice, a ver si me escuchas bien, Ricardo. Escuto, A ver. escuto sí, ¿Sí? te escucho bien, sí. Bien. Ricardo, en el proceso que se intensifica el trabajo y aumenta la subsunción real del trabajo al capital, ocurre una crisis psíquica o de salud mental de los trabajadores, jamás aislada del cuerpo. Si crees contrario a la tesis del fin del trabajo, que no se puede eliminar el trabajo vivo, ¿por qué usas el concepto de desantropomorfización que me suena a eliminación del cuerpo? Perfecto, está bien. Muy importante la cuestión. ¿Otra pregunta más? ¿O querés ir contestando de a una? Como preferes, pode ser tendo más, mejor hablo, respondemos todas, es mejor. Bien, perfecto. ¿Alguien más que me pase la pregunta? ¿Erika? Espero, ahí va. Siguiendo tu análisis de disminución de puestos laborales, ¿cómo solucionará el capitalismo su crisis estructural si no va a poder apropiarse del plusvalor, de la plusvalía? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Si es en portugués, la lees vos, ¿vale? Ah, bien. ¿Qué opinión te merece la hipótesis de Yanis Varoufakis del tecnofeudalismo como sucesor del capitalismo, del capital? ¿Alguien más? Yo mientras voy a hacer una. Bueno, espero. ¿Alguien más? ¿No? ¿No se animan? Igual estamos esperando que hagas el segundo tomo de ese libro y vengas a presentarlo a Mendoza con estas preguntas. Entonces ya tenemos una opción de debate contigo, Ricardo. Está bien. Sí. Mi pregunta es si te parece adecuado o no es alguna forma de obnubilar la cuestión de la transformación, hablar de desantropomorfización del trabajo.
Si realmente lo que Perfecto. está desapareciendo no es en realidad la relación salarial y no el trabajo vivo como motor del capitalismo. Esa es mi pregunta. Perfeito. Y ahí va la última y ahí cerramos. Tiene una más, Patricio, esta es la Una más y ya. Perfeito. Pero es como el capítulo 6 inédito, la última, ¿eh? Ahí estamos. Ah, Ahí está. A ver, la leo. Acá estamos. Suele vincularse a esta nueva clase trabajadora con los fenómenos de las nuevas derechas. ¿Vos? com as novas, não compreendi, com as novas... Con las nuevas derechas. Derechas, ¿Ves estos fenómenos políticos asociados? ¿Ves otro fenómeno? ¿Ves otros fenómenos políticos asociados? ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Ahí quedamos, Ricardo. Maravilha, perfeito. Tá ótimo. Diga uma coisa, Patrícia, só para que me organize acá, nós podemos cerrar hasta para me organizar, são muitas e importantes questões. Qual é o limite que devemos cerrar? ¿Mañana a las 6 de la mañana? No, ¿te parece unos No puede. minutos? La idea siempre de nosotros es abrir debates. Así que vos escoge algunas, o si te parece ir rápidamente, porque evidentemente hay algunas que te mandarían una gran descripción de la cuestión, y el tema es instalar algunas cositas. ¿Te parece? Podemos tomar assim como limite, las 18 por lo máximo, ¿está bien? Bueno, sí. Bien. Podemos tomar ese Está límite. bem, assim, porque Muchas gracias, Ricardo. eu tenho consciência e autocrítica de que hablo muito. Y yo me paro y te hago así que ya estamos, que ya nos Tá vamos. bom, ¿Sí? tá bem, Listo. tá perfeito. Gracias, Muito bem, vamos Ricardo. tentar começar por la primeira, né? Eu vou mandar para você depois um artigo que publiquei hoje no jornal de la Unicamp. Brasil é o segundo país em el mundo em burnout. Que é burnout? É la doença de la era del capitalismo financeiro, informacional, digital e da inteligência artificial. A minha ideia central acá, Patrícia, aqui, claro, isto como tendência, não são coisas exclusivas, são tendências, né? O tempo às vezes nos obriga a ser sims. O capitalismo industrial de la fábrica automotiva era, por excelência, o capitalismo del cronômetro de Taylor. O nosso tempo era controlado pelo cronômetro de Taylor, recorda? Né? Muito bem. Hoje, o cronômetro que comanda a nossa vida laborativa, o nosso trabalho, é a meta. E a meta é um comando subjetivo e mental. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que eu entrevistei, todos dizem: eu tenho que trabalhar, não importa o tempo, eu tenho que concluir a minha meta diária. E esta meta adoece, por isso temos depressões, adoecimentos mentais, burnout, suicídios, assédios. Ou seja, é mais trágica também neste ponto, tá certo? A sociedade capitalista. Eu vou responder depois. Para mim, eu não trato da questão da desantropomorfização como um processo, tá certo? Digamos, senão para mostrar que, por la lógica del capital, ele é cada vez mais destrutivo. A destruição da saúde mental é um exemplo de uma sociedade onde, se depender do capital, a humanidade vai sobreviver como máquina, entende? Esta é a essência da tese da desantropomorfização. Vou volver depois a ela, né? Então, veja, o cronômetro do nosso tempo hoje é a meta. E nós adoecemos. Claro que há muitos que perdem as mãos, perdem os braços. Em São Paulo, morre mais de um por dia andando de motos, os entregadores, mas a doença mental, aquela que afeta e na universidade. Quantos de nós outros conhecemos professores e professoras que estão com adoecimentos mentais?
porque há controle psicomental. Gramsci falou com muita originalidade do Taylorismo, que havia nexo psicofísico. Não sei se vocês se recordam quando o Gramsci falou, naqueles seus ensaios muito bem, americanismo ou fordismo. Lukács, o jovem Lukács, em História e Consciência de Classe, dizia que a taylorização da produção, né, trabalho, digamos assim, parcelar, acabava gerando um aumento da coisificação da consciência e da subjetividade. O que eu quero chamar a atenção, e com isso entro na questão 2, né, da desantropomorfização, depois volto para as outras questões, o que eu quero chamar a atenção hoje, não fui eu quem criei o termo desantropomorfização, entendeu, Patrícia? Lendo Marx no Capital, porque eu frequentemente volto a estudar o Marx, porque o Marx eu considero um gênio insuperável do nosso tempo. Isso não me faz nada dogmático, porque o Marx não responde às minhas questões hoje. Ele me ajuda a entender, é outra coisa, né? Eu sou contra aquele que o Marx já escreveu tudo. Não, nada disso. Senão não estaria trabalhando com 30 anos que eu tenho, tá certo? Né? No vigor dos meus 30 anos, não estaria trabalhando que nem louco. O que eu quero ver? O Marx nos chama atenção, olha bem a ideia. Quando tínhamos a manufatura, diz o Marx, a manufatura, o trabalhador e a trabalhadora já eram subordinados ao capital. Mas o Marx diz, era uma subordinação formal. Por quê? Porque o capitalista era o dono da manufatura. O capitalista, a capitalista, era uma empresa. Mas, na manufatura, a destreza... Estou falando em puro português, vou tentar agora no portunhol. A destreza manual, tá certo? Era muito importante na manufatura, para, por exemplo, ser um relógio muito qualificado, a destreza. Marx vai dizer, a diferença da manufatura para a maquinaria é que a destreza do trabalho desaparece porque ela é apropriada pela máquina. Compreende, Patrícia? Ela é apropriada. Marx, inclusive, fala, como eu citei, o obreiro e a obreira se tornam um autômata e um apêndice, ou seja, quem comanda é a máquina. A máquina, ferramenta do século XVIII ou XIX. Hoje, quem nos comanda é uma máquina digital e invisível. Onde está o algoritmo? Ele está aqui. O algoritmo está aqui. Se eu quero quebrar a máquina como ludista, vou quebrar o meu celular. Eu vou ter que pagar. Os prejuízos serão 1.000, entende? O que eu estou chamando a atenção, então? Este processo é como o capital imagina a intensificação da coisificação e da alienação do trabalho. Porque agora é mais difícil, uma vez que eu sou dependente de uma máquina que não posso controlá-la e não posso vê-la. Então, por que eu utilizo a ideia da desantropomorfização? Porque o Lukács faz essa definição. Claro, uns podem gostar mais ou menos, mas para mim não é questão... Nós podemos mudar de nome. Agora, eu sou sempre muito fiel a quem me ajudou a tentar compreender um processo. Foi o Lukács, que é um autor que, como você sabe, eu conosco, estudo e me ajuda a compreender muito. Naturalmente, não como Marx. Tanto é que eu deixei de lado a noção de desantropomorfização de Lukács estética e peguei aquela discussão que o Lukács faz, em que ele diz, Marx mostrou o processo de desumanização e de perda do intelecto humano que é apropriada pela máquina. Isto é muito vital para nós outros, porque para lutar, uma coisa vital, por exemplo, eu tenho que regular a inteligência artificial. Eu tenho que saber como ela funciona. Se eu estou numa fábrica
ou numa empresa, ou numa plataforma comandada por um algoritmo, eu tenho que exigir que eu saiba como funciona o algoritmo, senão eu não vou derrotar o sistema do capital. E na minha formulação, Patrícia, não existe a ideia de que eu vou humanizar o capital. Eu não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Há que demolir o sistema do capital. E como é que eu consigo demolir um sistema se eu não consigo? Então, muitos dizem, mas os trabalhadores hoje de plataformas têm uma consciência muito limitada. Muitos dizem, mas só poderia ser assim, porque é um mecanismo novo, é um mecanismo mais complexo, é um mecanismo que só tem uma forma de combatê-lo. Não é individualmente, é a luta coletiva. Por isso que o break dos apps, que eu emblematicamente lhe citei, é a greve geral dos trabalhadores de plataformas, entende? Eles percebem que eles não controlam, que eles não são autônomos, que eles não são empreendedores, que eles não são empresários, que eles trabalham mais que todos os trabalhadores em geral e sofrem adoecimentos, não só os mentais, por suposto que sofrem, mas sofrem também os adoecimentos físicos que decorrem dos acidentes. Então, não sei se deu para entender, não é? A ideia, não é? De entender que este processo de desantropomorfização não é novo. O Marx fala dele, o Lukács fala dele. Eu posso dar outro título. Outro dia um amigo meu perguntou por que você fala em desumanização? Porque, para mim, é o mesmo. Tá certo? É a mesma coisa. E o que é desantropomorfização? É reconhecer que o capitalismo tende a reduzir a atuação do trabalho vivo o mais possível, porque não existe mais-valia sem trabalho vivo, isso eu estou plenamente de acordo, você conhece, inclusive, meu trabalho, desde o Adeus ao Trabalho, ou seja, o capitalismo, a tragédia do capitalismo é que ele não consegue criar plusvalor, o sistema de capital não consegue criar plusvalor sem trabalho humano. Então, como é que eu posso compreender este processo? Eu poderia dizer, a terceira tese é a desumanização acelerada do capital. É o mesmo, né? Com a diferença que eu estou aqui fazendo o crédito, que eu penso que é justo, a Marx e a Lukács, especialmente na coisa do trabalho autômata e a Pence. Como é que eu tenho que lutar contra o capital? Eu tenho que recuperar o sentido estruturante do trabalho para a humanidade. Por isso que no meu livro que a Herramienta publicou, Os Cientistas do Trabalho, qual é a tese essencial? É o trabalho que estrutura e valoriza o capital, desestrutura a humanidade. Na contrapartida, o trabalho capaz de estruturar a humanidade tem que destruir o sistema de capital. E a humanização está, para mim, tá certo? A dimensão humana está no centro dessa questão. Não sei se ajudou a mostrar o que eu estou entendendo. Para mim, desantropomorfização do trabalho, por isso é o capítulo 6 do Marx, é a intensificação aún maior da subsunção real do trabalho ao capital. O que eu penso do Varoufakis? De novo, um eurocêntrico. Por quê? Primeiro, independente, o livro tem coisas que fazem sentido, mas o eurocêntrico, veja, eu não estou criticando, Patrícia, o europeu, eu estou criticando o eurocêntrico. O eurocêntrico acha que ele sempre tem a última novidade do mundo, e faz tempo que eles estão errando. Eu chamar o capitalismo hoje de algum nome que não é capitalismo é beneficiar o capitalismo. É simples assim. O equívoco começa no título. O título de um livro não pode ser um título falso, porque nós não estamos vivendo nada que lembre nenhum feudalismo. Por que não? Primeiro, no sistema feudal, que durou do século, tá certo, 4 ao século XVIII, são 14 séculos, não havia plusvalor e mais-valia. Então, não posso chamar de técnico-feudal um sistema que não é nem técnico e nem feudal.
Ah, mas tem uma certa similitude. Isso é outra coisa. Mas o livro está errado no título. E o livro está errado no título porque o europeu tem sempre o que ele acha que é a última ideia do mundo. Melhor, em geral, erra. E o que eu estou falando aqui não é arrogância minha. Você sabe, porque você lembra disso, o que eles diziam, esses mesmos autores diziam nos anos 80 e 90. O trabalho acabou, não há mais revolução social, não tem mais a possibilidade do socialismo, porque a maquinaria vai criar a riqueza humana. A principal tese do Habermas, Patrícia, o Habermas constrói um sistema binário, na sua teoria da ação comunicativa, que ele diz, aqui está o sistema, aqui é a esfera do trabalho e do capitalismo. Como aqui não emancipa mais nada, eu tenho que sair da esfera do sistema e eu vou ver lá o desacoplamento que ocorreu com a complexificação do mundo moderno, o mundo da vida. E ele diz, no mundo da vida, que é a esfera da interação e da intersubjetividade, que eu tenho a esfera emancipatória. Ele conseguiu o absurdo teórico de separar mundo da vida do mundo do trabalho. Errou feio. E o Habermas hoje não é levado mais a sério. Desculpem. Não é mais levado a sério. Porque se você olhar hoje nos programas digamos, de qualidade, o Habermas não é mais um autor relevante. E ele, quando o livro dele saiu, não sei se você se recorda, Patrícia, quando ele saiu, ele foi lançado em 8 ou 9 países simultaneamente ao mesmo tempo. E não é qualquer autor de esquerda que é lançado em 8 ou 9 países ao mesmo tempo. É porque ele não era muito de esquerda já naquela época, entende? A sua fala era uma fala, digamos, que interessa ao capital dizer que não é o trabalho que gera a riqueza do capital e que é o mundo da ação comunicativa, não tem nada a ver com o mundo da vida. Bom, evidentemente que o Habermas hoje não é o autor levado a sério. Não vou discutir aqui a obra jurídica do Habermas, é outra coisa. E o Habermas tinha a pretensão de ter, ao escrever a sua teoria da ação comunicativa, de ter escrito a obra capaz de substituir definitivamente a leitura marxiana e marxista anterior. Não conseguiu fazer isso. E a última dele foi uma defesa vergonhosa do governo de Israel, incapaz de ter criticado o genocídio, tá certo? Que o governo neofascista de Israel fez e continua fazendo em relação ao genocídio. Você lembra? O último pronunciamento dele, há um ano atrás, mais ou menos, uma defesa absolutamente restrita, né, do Estado e também do governo, né, de Israel, e em todo o massacre que ele fez ao mundo de Gaza, ao mundo árabe, Gaza, Cisjordânia e tudo mais. Estou mostrando que não é igual o Varoufakis com o europeu, mas o europeu sempre acha que tem a última descoberta do mundo. Eu vou contar uma coisa que talvez eu não consiga, eu vou dizer algo que talvez não consiga traduzir bem. Nós outros dizemos que o papel que é escrito no periódico, sabe lá, no papel, no jornal, como se diz, no periódico, né? Em lo dia seguinte, só serve para embrulhar peixe. O que quer dizer? E no dia seguinte, o papel, eu compro o periódico para mirar hoje. Amanhã ele já é viejo. A obra de Habermas envelheceu precocemente. Eu creio que, em relação a Varoufakis, não é a mesma coisa. Há coisas interessantes quando ele mostra que algumas grandes corporações agem como feudos, mas é uma similitude, não é um tecnofeudalismo. Por isso que eu sou crítico de sua formulação, tá? Não sei se compreendi bem a questão do capítulo 6º em relação às novas direitas. O que eu poderia dizer é que é uma discussão, digamos, um pouco noutra direção. As esquerdas, em los últimos 30, 40 anos, os grandes grupos dominantes de esquerda têm, digamos assim, hecho todo seu esforço para civilizar o capitalismo. E o capitalismo é incivilizável. Eu não vejo nenhuma possibilidade de reforma do capitalismo. A tese de Rosa Luxemburgo, né, socialismo ou barbárie,
já está passando do limite, porque na barbárie nós outros já estamos. Quando há trabalhos em tantas partes do mundo, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Brasil, Argentina, onde jovens trabalham 12, 14, 16 horas por dia, que é isso senão barbárie completa? O que eu quero dizer com isso? O único polo que radicaliza a luta contra o capital hoje é a extrema-direita. Não sei se eu me recordo de vocês, né? Milei com a, como é que chama? Com a contra o sistema, pária do sistema, dizendo que era contra o sistema, entende? Bolsonaro dizia em eleição de 2022 que ele era o único candidato contra o sistema. Eu, para tentar, não sei se compreendi bem a questão, mas veja, a extrema-direita tem mostrado mais capacidade de compreender o profundo descontentamento do jovem proletariado e radicalizem a luta. Entende? A esquerda, essa extrema-direita tem feito. O que a esquerda tem que fazer? Reinventar um novo modo de vida e recuperar o que Ernest Bloch disse no século XX. Né? A esquerda, no século XX, era o princípio da esperança. Nós perdemos esta força, entendeu, Patrícia? Temos que reinventar. Não será só fazendo luta para Al-Qaeda, para a província, para a Câmara e para o Senado. Há uma mudança profunda de mundo, do sistema de capital, é muito mais profunda do que a luta parlamentar. E a esquerda perdeu esta capacidade por muitos motivos. A esquerda, eu digo, a dominante, entende? Não estou falando nem do seu país, nem do meu especificamente. A esquerda dominante. O máximo que pensa é civilizar o incivilizável. Não é possível civilizar um sistema que é destrutivo em relação à natureza, é destrutivo em relação à humanidade, gênero, raça, etnia, etc., e é destrutivo em relação ao trabalho. E nos coloca sob o risco de uma terceira guerra mundial que não teriam saídas. Ou reinventamos um novo socialismo, um novo repensar. Temos que pensar o porquê do fracasso das revoluções socialistas na Rússia, na China, tá certo? No leste dos países do leste europeu que não tiveram revolução, chamado bloco. Nós temos que refletir mais criticamente sobre isso. Não sei se ajuda a responder. E acho que como solucionar o capital sem plusvalor? Não, isso não é possível. A questão 2, tá? O capital sabe melhor do que todos que sem plusvalor não há capital. E o que ele está fazendo desde a crise estrutural de 1973 para cá? Ampliando. Veja, a minha tese, Patrícia, é que todas essas formas que eu tentei tratar aqui, novas de exploração do trabalho, todas elas são potencialmente geradoras de lucro e potencialmente muitas delas geradoras de plusvalor. Então, o capitalismo hoje consegue fazer com que até algo que não se parece trabalho possa generar plusvalor. Por isso que nós temos que combatê-lo. E quem é capaz de combatê-lo? É a classe que vive do trabalho, através da vida cotidiana. Termino com uma indicação. Lukács, da sua ontologia, tem uma passagem que ele diz assim: a vida cotidiana é uma sucessão de se e não, se e mais. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Coisas pequenas. O que vou fazer agora, depois desta atividade? Eu já vou tomar um café? Vou tomar um copo de água? Muito bem. Mas Lukács acrescenta: as crises e as situações revolucionárias só ocorrem quando questões cruciais da vida cotidiana da classe trabalhadora são enfrentadas e tocadas. Não será para a eleição do próximo alcaide de Buenos Aires, por mais importante que esta eleição seja. Mas não, temos que cambiar profundamente o mundo. A Revolução Francesa, qual foi a sua bandeira? Liberdade, igualdade e fraternidade. Burguesa, pero era um radicalismo burguês. Qual foi a bandeira da Revolução Russa? Pão, paz e terra. Não foi por a ditadura do proletariado, pela socialização, não. Pão, porque havia hambre. Paz, porque morriam os obreiros, filhos de
de hijos de os pobres, né, que iam para o exército. E terra, porque terra significa produção e uma vida nova. Nós temos que reinventar todo esse trabalho para tentar mostrar que há luta da classe trabalhadora e temos que compreender as novas formas de luta, articular, Patrícia. Não é classe, para mim, hein? Não, mas não quero começar um novo debate. Não é classe uma coisa, gênero, raça, etnia outra. Não. A classe tem sexo. A classe trabalhadora tem cor, tem raça, tem etnia. Nós temos que articular classe, gênero, raça, etnia, e não cada um lutar num canto e o capitalismo dominando tudo. Só que eu tenho um certo otimismo em relação ao capital. Eu não creio que o capital se mantenha mais 30, 40 anos de destrutividade, né? Porque não sei que aire vamos respirar nos próximos 20 anos, Patrícia, não sei. Não sei. Aqui está insuportável. Tempestades ou secas radicais. Então, espero que tenha podido ajudar um pouquinho a pensar. O meu debate é, eu aprendo com a coisa coletiva. Eu não tenho resposta nenhuma, eu tenho mais perguntas, mas também somos obrigados a exponer um pouco de que pensamos para ajudar a cambiar o mundo. E, nesse sentido, eu sou um ser incorrigível, né? Eu não penso um minuto em outra coisa que não seja eliminar o capitalismo. E, para isso, é preciso lutar contra ele. Coletivamente, não individualmente. Tá? Muito bem, muitas graças. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Gracias, queridísimo Ricardo. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros. La verdad que es muy importante tener con quién pensar en conjunto. Así que súper, súper agradecidos todos. Muchos profesores han venido hoy, han venido muchos alumnos, muchos graduados, así que gracias, gracias enormes. Muchas gracias. Por la copa de café, ahora ya te dejamos tranquilo. Muchas gracias, foi um prazer para mim, a todas e todos, né? A ideia é que nós temos que pensar muito, pensar e lutar. Não basta só pensar. Não, por supuesto Há que lutar. E não basta só lutar sem refletir sobre as nossas lutas. E a única coisa é que a próxima vez será ao vivo em Mendoza, tá bem? Sim, ao vivo e a cores. Graças. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. 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 Bueno, muchísimas gracias.